Como é que funciona essa distribuição? Você falou que tem áreas aí preservadas, como é que funciona isso? Então, toda a questão também do desmatamento em cima disso, que a galera fica falando que a pecuária é responsável pelo desmatamento. Vamos entrar nesse A pecuária é uma ponto aí. consequência do desmatamento, né? Historicamente falando. Tá? Então, como falei, ela era utilizada como uma operação imobiliária para ocupar áreas. Não necessariamente ela era o destino final da área. Mas, de fato, a coisa mais fácil, né? A atividade mais fácil de ocupar uma área é a pecuária. Então, ela levou essa pecha por muito tempo. Agora, o Brasil, em algum momento da sua história, ele precisou se desenvolver, né? Ele precisou abrir uma parte de suas áreas para poder criar, né, produzir alimentos. Nós éramos, na década de 90, grandes importadores de feijão, que é uma das bases do nosso cardápio mais classe média baixa que vocês conseguirem imaginar, né? Então, o que aconteceu? Hoje, no Brasil, nós chegamos a um status que deveria ser respeitado, que foi consagrado pelo Código Florestal, que mal completou 10 anos. 10 anos, aí o André pode falar para mim, melhor do que eu. 10 anos para uma legislação é uma coisa muito recente, né? E nós estamos começando a assentar o que foi decidido lá em 2012 com a promulgação do Código Florestal. Hoje, 10 anos depois. Por quê? Porque o Código Florestal estabeleceu o que é área de preservação e o que é área produtiva. Mas com novas regras, que não eram as regras do passado recente. Então, por exemplo, num passado recente, você poderia desmatar. Né? Então, alguns produtores abriram área para produção. O que aconteceu foi que no dia seguinte falaram assim, ó, em São Paulo você tem que ter 20% de mata, de reserva, mais as APPs, que são as áreas de preservação permanente, topo de morro, beira de rio. Então, ele falou assim, mas ontem eu podia, hoje eu preciso fazer o quê se eu já fiz isso? Você precisa reflorestar. Na bacia amazônica. Não, na Amazônia Legal isso é era São 50%, Paulo, né? Passou para 80%. Isso é São Paulo. Na Amazônia Legal é 80% mais APP. Nossa. Você tá entendendo? Então, assim, que era 50, se transformou 50. Em 80. Então, o cara falou assim, nossa, o que eu vou fazer? Precisa reflorestar. Você precisa reflorestar? Como que eu vou fazer isso? O problema é seu. Não tem uma linha, um crédito, não. E, por sinal, você vai ter que georreferenciar a sua área, me falar onde que tá a sua reserva e me informar aqui. O que foi ruim naquele momento, um grande trauma, porque, de repente, da noite pro dia, muitas pessoas foram jogadas à ilegalidade, pessoas que até então estavam legais, cumpridoras de regras, pessoas honestas, corretas, estavam simplesmente produzindo alimentos, e elas foram jogadas para ilegalidade. E aí falaram, nossa, e agora quem me salva? Ninguém. Ainda você tem que fazer o CAR aqui, que é o Cadastro Ambiental Rural, tem que fazer o georreferenciamento e me mostrar o que é aqui dentro da sua fazenda. E aí surgiram, né, por sinal, nessa época, empresas picaretas que faziam o georreferenciamento, te cobravam antecipadamente. Foi um atropelo, né? De repente, todo mundo tinha que, gente, reflorestar hectares e hectares, centenas de hectares de floresta. Não é brincadeira, não é você plantar uma mudinha de tomate lá no teu quintal, entendeu? No tufinho de algodão. Plantar um feijãozinho. Não é tão simples. Detalhe. E aí surgiram essas empresas picaretas. Desculpa, fala. Não. Detalhe que as APPs, como veio no projeto original, depois foi modificado isso, as áreas de preservação permanente eram para ser cercadas. Ou seja, não poderia, por exemplo, no caso de pecuária, o boi adentrar as áreas de preservação permanente. Aí eu te pergunto, o que é feita a cerca? De madeira. Como é que eu vou preservar tendo que derrubar para colocar cerca? Vocês conseguem entender a loucura que era o Código Florestal? O que é uma loucura o Código Florestal? Só tem no Brasil. Só tem no Brasil um negócio desse. Então, assim, esse caos. Cara, que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, não faz o menor sentido. Não faz o sentido. E detalhe. Tem muita coisa que não faz sentido. Se você for medir as áreas de preservação que deveriam ser feitas no Brasil com as cercas. Planeta passando uma lei assim, então, ó, você não pode mais desmatar e tal. Mas agora você tem que cercar a área com madeira. Como é que consegue a madeira? Já faz uma oração e a madeira branca. Madeira baixa ali, né? Vamos fazer de concreto, né? Sim. Que é um absurdo de caro, né? Então, assim, foi um grande problema da noite pro dia. Os caras saíram correndo atrás de empresas certificadoras que, assim, não existia. Se criou um mercado, uma demanda. Um monte de empresa picareta, pegava o dinheiro do produtor e sumia.